gente não conversa? Há um bom tempo, né? Receba o meu abraço online. Tá melhor? Estou melhor. Graças a Deus. Que Para negócio quem ruim. sofre, para quem sofre de enxaqueca sabe muito bem. Eu fiquei aquele banzo depois, mas já me acostumei. Oh, meu Deus. Não se acostume, não. Acho que tem que ir atrás do que é que tá acontecendo. Não estará. Mas faz parte. Pode se acostumar com coisa ruim, não. Esperando Ah, só. mas aí, diga lá. Não, pode ir conversando, que a gente está esperando o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente Dá começar. um tempinho pro povo chegar. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho para algumas pessoas, porque aí entra mais gente, né? Deixa eu ver quem Ah, tá online aqui. Tô mandando aviãozinho, 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 aviãozinho. eu não sei nem, por exemplo, se começar muita gente perguntar, eu nem sei como é que faz para dar uma paradinha nos comentários. Eu não sei disso, Ah, não. você clica aqui nos comentários e vai subindo. Com delicadeza, porque senão você se desliga. Isso aconteceu É, comigo, mas tudo bem. Faz parte do aprendizado. porque eu pensei que tinha alguma coisa que a gente pudesse. Boa noite! Eu pensei que tinha Boa alguma coisa noite, que povos. pudesse tocar assim, parece que para, né? Os comentários. Mas eu Tem algum não sei. lugar aí. É, algum lugar, deixa quieto. Vamos tentar não nos distrair. E aí, Pois. depois a gente pode abrir para algumas perguntas, né? Podemos sim. Deixa eu Se eu ver. souber responder. Se a gente não souber, a gente enrola. Ah, é. Boa. Quando eu não sei, eu digo logo. Sei não, vou estudar para depois responder, né? Não é assim? Exatamente. Coitado daquele que acha que tem todas as respostas para tudo. É. Não, aí acabou. Não aprende mais. Tem um provérbio árabe que eu aprendi no meu segundo ano. Eu tinha 17 anos aproximadamente, 16 para 17 anos. Eu tive um professor muito bom, professor Nestor Ascioli. E ele sempre termina, na sexta-feira era a aula dele, ele sempre colocava uma frase para a gente refletir. Entendi. E uma delas foi o seguinte, o provérbio árabe: uma árvore quando para de crescer, ela começa a morrer. E aí ele dizia, e o que é que vocês entendem esse provérbio, essa frase? Aí alguém chegou lá e disse, não, é porque se você não para de aprender, se você não para de tentar crescer como pessoa, você está morto. Aí ele exatamente, ele dava um ponto, ainda dava um ponto na nota na prova. Agora sim, você só podia acumular no máximo 2 pontos. Ah, tá. É, porque aí já era demais, né? Mas a gente, com essas besteirinhas, a gente aprende muito, né? Então, assim, eu espero, enquanto permitirem, estar sempre tentando aprender alguma coisa. Eu acho que ninguém é absoluto em nada, nem deveria pensar em ser. Exatamente. E como eu digo, eu sou um eterno aprendiz. Sem querer fazer analogia com música nenhuma, mas eu sou um eterno aprendiz. Somos, né? Devemos todos ser. Exatamente, professor. Com certeza. Até porque, assim, aprender também exercita o cérebro, né? Exatamente. E realmente, Exatamente. como você falou, acabou-se. Mas vamos começar. Vamos Tem conversar. temos 7 pessoas aqui, daqui a pouco vão chegando. Quem for Eu vou me chegando vai entrando. apresentar, depois eu quero que você se apresente. Ah, tá certo. Oi, Marla. Oi, beijinho pra Clarinha. Oi, boa noite, May, Priscila Campelo, Augusto. Priscila, boa Falando, noite. falando seriamente. Pessoal do Celíacos. Ah, falando seriamente. É, Gostei. é desse jeito. Pois bem, tem algumas pessoas que não me conhecem, a maioria eu tô vendo que conhece, mas algumas não me conhecem, né? Então, olá.
Meu nome é Micheline Medeiros, sou nutricionista funcional, sou celíaca também, viu, gente? Então, assim, esse tema é muito importante para mim e eu vou aprender muito hoje também, porque além de ser celíaca, a doença celíaca em mim se manifestou de forma extraintestinal, então também eu tenho outras doenças autoimunes, como a artrite, né, que eu até conversei com o professor. Boa noite para as pessoas que estão chegando agora também. Né? Então, hoje meu trabalho tem sido dedicado a doenças autoimunes, em especial, logicamente, as desordens relacionadas ao glúten, né? Porque a gente vai adquirindo experiência com a nossa própria vida, né? E aí vai chegando outros, e a gente vai, assim, experimentando uma visão totalmente diferente, que é a prática, né, professor? A prática é bem Exato. diferente da teoria. Ou, E também atuo com câncer, né? Atuo assim nessas áreas mais complexas, justamente porque eu adoro estudar e eu acho que justamente é desafiador, né? Cuidar dessas pessoas caso a caso e tal. Então isso me instiga a correr atrás de respostas. uhum. Agora fale aí sobre você, professor. Não, antes de falar de você, eu gostaria de dizer a visão que eu tenho desse professor maravilhoso, gente. Ah, não, nem faz essa cara. Mas só para quebrar um pouco, assim, A né? conexão tá ruim, acho que eu vou cair. Só para quebrar um pouco a vergonha, vocês não têm noção, gente. Só para vocês terem a ideia, assim, eu tenho 1,5 m, 1,52 m. O professor tem 2,10 m. E esse é daqueles professores. Ele é o melhor, é verdade, eu concordo plenamente, Rodrigo. Ele é daqueles professores que realmente nasceu para ser professor. Tipo, nos intervalos ele conversa com os alunos, ele adora estar junto dos alunos. Inclusive, a gente sempre batia papo, né, nos intervalos. E eu falava para ele, professor, por favor, sente-se. Porque ele sentado é praticamente do meu tamanho, minha gente. Mas do mesmo jeito que ele é grandão, o coração dele também é extraordinário. Assim, eu sou professor. Assim, tenho meu coração muito cativo, assim, o que você fez por mim, grato, né? O professor, ele, na época, né, que a gente estudava lá com ele, logicamente, como ele é educador físico, existiam algumas matérias multidisciplinar e aí ele fazia parte de uma dessas matérias. Eu adorava, né? Porque também tratava de doenças degenerativas e tudo, que daqui a pouco ele vai falar um pouco, né? E aí, ótimo, né? Me apaixonava por essas aulas, porque tinha tudo a ver comigo. É uma pessoa muito humana, então, assim, eu sou muito atraída por pessoas que são realmente humanas, que gostam de conversar, que gostam de interagir mesmo, não ficar naquela coisa de dar aula, né? E acabou. Senão ele como eu falei há pouco tempo, realmente ele é uma pessoa que ensina. E ensina tem a ver com discipular. Discipular está perto. É assim que eu vejo você, professor. Viu? É uma honra estar aqui. Eu amei você ter aceito o meu convite. E eu espero que nós tenhamos vários momentos assim também. Agora pode falar. Vou falar o que mais? Eu só, eu Você, só concordo. Eu só você concordo que fala um eu. pouquinho do seu trabalho para a gente realmente começar assim de vez. Tá bom. Eu concordo aí que eu amo ser professor. Eu acho que. Acho não, tenho certeza que se eu não tivesse feito educação física, eu tivesse feito medicina, eu estaria dando aula na graduação de medicina. Se eu tivesse feito nutrição, eu estaria dando aula na graduação de nutrição. Porque eu notei que eu tenho essa necessidade realmente assim, de passar a informação. Já que eu tenho essa fome, essa vontade de conhecer as coisas, por que não compartilhar isso e dividir isso com as pessoas? Aí eu concordo, realmente eu amo ser professor. É uma coisa que eu me sinto deprimido quando chega as férias, parece piada. Meu Mas Deus, mas eu gosto realmente. Não é à toa que eu comecei a criar um canal, eu criei um canal no YouTube, faço as minhas lives e toda segunda-feira eu vou lá e converso sobre saúde, porque eu gosto de passar, eu gosto realmente de dar informação. Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu me formei em educação física já vai fazer 30 anos, ano que vem.
Eu, na época que me formei, a educação física não tinha essa projeção que tem hoje. Hoje em dia a gente vê a educação física muito fortemente ligada à saúde, né? Na minha época era só você fazer educação física para trabalhar com escola ou para trabalhar com equipes de esportes, porque para ser professor de musculação era o cara bombado, para ser professor de ginástica era aquela cinturinha de pilão das coxas grossas que ia ser professora. Então, eu costumo dizer que eu era uma coisa meio artesanal. Mas eu sempre me meti nessa área, né? E trabalho com idosos, doenças crônicas degenerativas, né? Já vai fazer 24 anos já feitos. Trabalho com idosos e se me perguntar o que é que eu trabalho realmente, eu trabalho com qualidade de vida. Tem vários nomes bonitinhos científicos que definem essa coisa hoje em dia, psico, neuro, imuno, endocrinologia, mas é qualidade de vida. Só que qualidade de vida abriu-se um leque muito grande, né? E aí qualidade de vida pode ser N coisas. Então eu digo assim, a pessoa viver da melhor forma possível, da maneira mais equilibrada possível. E isso através de, obviamente, do exercício físico, do movimento e trabalhos conjuntos, que eu não sou ninguém se não estiver do lado de nutricionistas, psicólogos e outros profissionais de saúde. Eu até falo brincando que a nutrição é tão importante para a minha profissão que me casei com uma nutricionista, né? Exatamente. Isso mesmo, deu certinho. Pois é. Bem. Pois então, vamos começar realmente conversando sobre o nosso tema. Antes eu vou, vamos assim, tipo, desenhar mais ou menos o que é que a gente vê no dia a dia das pessoas com doenças autoimunes, né? São pessoas que, em geral, né, lógico que muda, tem uns fora da curva, tem uns sem sintomas, mas, de modo geral, são pessoas que sofrem muito para chegar a um diagnóstico. Geralmente demora meses ou anos, dependendo da doença, por exemplo, doença celíaca, geralmente se demora anos para se achar o diagnóstico. Aí quando vem se achar, aí já é comprometimento, como foi o meu caso, que você chegou a ver, né, no meu caso, de comprometimento muscular, de ósseo e artrite e tal, né, no caso da doença celíaca. A doença celíaca também, em relação a essa parte que a gente vai falar hoje sobre exercício, sobre ansiedade e tal, tem também a questão de que na doença celíaca, fora a artrite, que anda muito junto com a doença celíaca, muitas pessoas, inclusive professor, têm crianças com problemas nos ossos, crianças com osteopenia, com osteoporose, crianças de 8 anos de idade. Por quê? Porque falta de cálcio não só cálcio, né? Por causa da doença celíaca, não conseguiu absorver os nutrientes e aí complica de forma sistêmica, né? Então, muitos celíacos têm muitos problemas na parte óssea, na parte muscular, por conta da questão de absorver os nutrientes, porque as outras doenças, como eu falei, né, como a artrite também chega junto. Aliás, qualquer pessoa que tem alguma doença autoimune, infelizmente, está com a porta um pouco que mais aberta para outras doenças autoimunes, né, professor? Então, tem essa Exato. questão, né? E voltando à doença celíaca, como ela também, além de tudo isso, tem muitas restrições alimentares, né? Lógico, não só o glúten, que é o principal, que a gente tem que realmente distinguir. Para você que não sabe o que é glúten, é um complexo proteico, né? Encontrado no trigo, no centeio, na cevada, na aveia, né? Além disso, a gente tem que ter cuidado com a contaminação cruzada, então, assim, a gente sofre uma certa pressão psicológica, porque a gente não pode comer em qualquer lugar, né? Então tem toda essa questão. Isso a gente desenhando muito resumidamente a doença celíaca. Agora vamos Deu para uma o lúpus. pincelada. É uma pincelada, né? Lúpus, geralmente é febre. Geralmente assim, passa meses sem saber o que é, vai no médico, é virose e volta. Até que alguns começam a ter problemas que dá realmente para ver, como aquela a asa de borboleta, né? Mas muitos não têm asa de borboleta, então também passa meses, é acamado, febre pequena, no fim da tarde, aquela coisa até achar. Ou seja, são pacientes que já vêm de uma luta, né, professor? Assim,
de ficar parado, fisicamente parado, porque estão fracos, estão geralmente inflamados, muito inflamados, desnutridos, né? E realmente, assim, está sistemicamente totalmente bagunçado, né? Fora que todas essas doenças, acredito eu, e tenho estudado isso, que tem muito a ver com o intestino, né? Totalmente a ver com o intestino. As doenças autoimunes de forma geral, né? E a gente falou sobre lúpus, né? Sim, aí, lúpus, doença celíaca, todas essas dá uma fraqueza, né? A pessoa fica muito letárgica, com letargia, ficam muito prostradas, dependendo do nível que se chega. As doenças também autoimunes ligadas às doenças inflamatórias intestinais, né? Crohn, retocolite, também é um sofrimento. Muitas vezes está em diarreia, diarreia com sangue, ou seja, perde muita coisa ali. Haja fraqueza também, né, professor? Porque uma pessoa que Isso. vive em diarreia, vive perdendo muco, sangue, está tendo fraqueza geral, né? Tireoidite Hashimoto, que mexe também com tudo, inclusive com o ciclo menstrual. E aí a primeira pergunta, depois de colocar esse desenho assim, resumidamente, dessas principais doenças autoimunes, professor, já pergunta já para lascar, como diz o nordestino. Nesse meio dessa situação, a pessoa conseguiu achar o diagnóstico, mas ela está recém-diagnosticada ou não está fazendo o tratamento correto, continua sentindo dores, continua se machucando, né? Continua em inflamações. Nesse momento, há possibilidade, com dores, com inflamações, dores musculares, dores ósseas, há a possibilidade de a gente já começar um exercício físico. Sim. Resumidamente, sim. Agora, antes de mais nada, assim, as pessoas pensam. Cada um quer trazer a sardinha para o seu lado, né? Então, nutricionista, a nutrição é tudo, da educação física, o exercício é tudo. Eu sou da filosofia que o conjunto realmente é tudo, para começo de conversa. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas associam o exercício físico a uma intensidade exaustiva, uma atividade de intensidade muito alta, ou que a pessoa tem que ficar meia hora, uma hora dentro de uma academia. E as pessoas da educação física dividem da seguinte forma, né? Atividade física é você varrer uma casa. Exercício físico é você fazer alguma atividade sistemática com prescrição e tudo bonitinho, avaliação. Tá. Em se tratando de uma pessoa com um processo inflamatório, seja ele qual for, seria interessante o movimento. Por quê? Quando a gente se movimenta, a gente está começando a recrutar uma série de coisas. Para começo de conversa, o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso são descobertas recentes, que não tem nem 10 anos que eu vi o primeiro artigo falando dessa associação, e hoje em dia se fala realmente nisso. Então, se o seu intestino não está legal, o seu cérebro não está legal. Isso aí vai afetar o imunológico, vai afetar o emocional. Na hora que você faz qualquer tipo de movimento, principalmente movimentando o quadril, você está massageando, ajudando até um pouco a questão peristáltica, porque está massageando o intestino. Então isso já vai ajudar na motilidade, já vai ajudar na absorção de nutrientes, já que algumas dessas doenças causam um certo déficit na absorção. O movimento em si, ele vai estimular a absorção principalmente cálcio, porque estimula, aí não vou entrar nessa questão fisiológica, mas estimula a questão da hipófise, que vai estimular os hormônios paratireoides, e aí vai levar a uma melhor absorção e síntese e digamos, melhor utilização do cálcio por parte do corpo. Então vai haver a melhor absorção da vitamina D, que é imprescindível hoje em dia. Já estou querendo mudar de nome, que a vitamina D não é biovitamina, é um pré-hormônio. Deixa o nome vitamina D mesmo, para não confundir muitas pessoas. Mas a questão é essa. O movimento, por mais simplório, por mais simples, por mais mínimo, eu matei o português, mas
ele é imprescindível e vai ajudar muito na questão da recuperação, principalmente porque vai liberar uma série de coisas que vão ajudar na questão da diminuição do processo inflamatório. Porque quando a gente faz exercícios físicos, a gente também libera cortisol, libera alguns glicocorticoides, libera alguns mineralocorticoides. Para o pessoal que não entende, entender, vai haver um processo de... vai ser liberado alguns anti-inflamatórios naturais que nós temos no corpo. Vão ser liberados alguns analgésicos naturais, a serotonina, a endorfina, que vai minimizar desconforto, vai minimizar dores e vai minimizar muito o processo inflamatório. Mas lembrando, não é só exercício, tem que conversar com o nutricionista, tem que conversar, se for o caso, com o médico e até mesmo, em alguns casos, com o psicólogo, porque esse quadro pode levar a um processo de ansiedade. E aí, a pessoa, para trabalhar a cabeça, a melhor pessoa é o psicólogo. Então, como eu falei, eu não consigo me ver como único e absoluto. Sem nutricionista, sem psicólogo, num caso como esse, sem médico, eu não sou ninguém. Nada do que eu fizer vai ser contundente. Professor, tudo que o senhor falou aqui me passou foi um filme na cabeça. Quanto que realmente é interessante. Agora, primeira coisa que você falou sobre... Eu acho que tem muito a ver com a visão que as pessoas têm realmente. Eu acho que é uma visão errada do que é educação física, do que é exercício físico. Realmente, infelizmente, é como se as pessoas só enxergassem mais a questão da beleza, ou de ficar assim, massa muscular, carboidrato, que eu nem falo isso, que eu nem aguento. Mas assim, elas têm essa visão muito errada, enquanto que para nós, que realmente precisamos, porque, professor, quando os pacientes chegam a mim, eu falo para eles, olha, você quer se tratar, tá bom, a gente vai tratar, mas faz parte do tratamento você fazer um exercício físico. Agora, justamente por isso que eu perguntei a você, porque também existe essa questão de, mas eu estou tão doído, as pessoas geralmente com crise em doenças autoimunes, elas sentem tantas dores, tem muitas vezes, diarreias, não é como eu falei, que elas ficam assim com medo de, nesse período mesmo, dessa forma, começar algum exercício físico. Né? E é como você falou, faz bem, sim, faz bem. E eu sou prova disso, professor, né? Eu lembro que o senhor você começou a me ajudar. Ô senhor, quer que eu fale como? Né? Você começou a me ajudar no período que eu ainda não tinha o diagnóstico, eu estava atrás do diagnóstico, né? Já tinha sido diagnosticado artrite, mas não se sabia o que tinha sido, o que tinha causado aquela artrite. Afinal, era uma artrite de uma pessoa jovem, né? Uma pessoa jovem que não conseguia subir as escadas. Eu subi de cadeira de roda, não sei se você lembra, mas eu subi de cadeira de rodas com pessoas me ajudando. Então, foi nessa fase, né, que você se aproximou de mim e, assim, você falou, não, você vem tal hora que eu vou estar supervisionando e você vai de casa. Ninguém conseguia nem tocar em mim. Não sei se você lembra, só você ficava realmente dizendo, não, olha, tem que ser assim. E foi o quê? Foi exercício físico. Mas é um exercício físico voltado para a minha situação. Voltado para a situação que estava acontecendo. Então, cabe aí ao educador físico ter esse olhar de saúde, né, professor? Que é totalmente diferente daqueles que não estão preparados para lidar com essa situação e simplesmente, não, vamos... já foi o contrário também. Eu já cheguei melhor, né, já em outra situação e tudo, já tendo passado por fisioterapia. Há pouco tempo, acho uns 2 anos, fui tentar academia. Meu Deus, professor, eu entrei numa crise que terminei na fisioterapia. E olha que eu tenho explicado tudo, olha, eu tenho doença autoimunidade. Então, assim, as pessoas, os profissionais, educadores físicos, eles precisam também, né, ter essa visão de que eles trabalham com saúde, não só esteticamente, mas eles estão trabalhando com saúde muito mais além. Esse exercício físico, com essa visão que você traz, que eu quero que as pessoas entendam, porque realmente a gente precisa disso. Como faz bem.
Quando você falou também sobre essa questão da inflamação e da motilidade intestinal, eu lembro, professor, que na doença celíaca, no meu caso, eu tenho tendência à diarreia, como também na retocolite, como na Crohn, é muito mais tendencioso à diarreia. Embora que a doença celíaca muitas vezes também tem constipação, mas no meu caso era diarreia. O que que acontece? Eu experimentei, eu estou falando isso porque eu achei muito interessante isso que você falou sobre a motilidade. Por quê? Como a gente tem tendência à diarreia, às vezes a gente fica com medo também na diarreia de fazer algum exercício. Porque, meu Deus, eu já estou tão debilitado. E eu quero dizer a você, professor, e a quem está me ouvindo, assim, que eu tenho tido experiências maravilhosas, né, com essa questão. Eu agora me encontrei, né? Agora estou fazendo funcional na praia com um professor, que é um professor já de idade, né? Assim, uma pessoa que tem justamente essa visão que você tem, ele tem 60 e poucos anos, mas é uma pessoa que entende realmente o que está fazendo, assim, essa questão da saúde, né? Então, assim, muitas vezes, professor, eu cheguei aí com dor e voltei sem dor. Muitas vezes eu fui com diarreia. Eu fui com diarreia. Lógico. Aí um parêntese, viu, minha gente? Que como a gente está falando para doenças autoimunes, não tem condições de ficar sem falar realmente em fezes, em diarreia. Então, paciência. A live é para realmente é especial. É para doenças autoimunes, né? Então, explicando essa questão. Lógico que a pessoa com a diarreia intensa de 7 vezes, 8 vezes já desidratada, é lógico que a pessoa não vai ter condições. Mas eu estou falando daquela fase que, por exemplo, a pessoa já está melhorando, as fezes não seja líquida, não tenha muco, não tenha sangue, mas que ainda está naquele processo assim de pastosa, né? 3 vezes, 4 vezes. Se hidrate bem, e procure alguém com essa visão que o professor tem trazido hoje para a gente, que é a que eu quero que vocês aprendam, porque vai fazer diferença. Né? Professor incrível, realmente a motilidade intestinal minha, mesmo indo dessa forma que eu estou falando para você, eu fui assim, às vezes com 3, 4 vezes de diarreia, e eu fui, meu Deus. Lógico que a intensidade do exercício para mim seria mais fraca ainda do que eu já vi. Mas eu fui melhorando. A motilidade, então, melhora não só para a questão da constipação, mas também para a diarreia. E eu achei maravilhoso você ter pontuado isso. Mas, É. mas vamos. Porque Mas, isso é que ninguém fala, professor. Né? é, Porque ninguém fala, só tu. Por isso que eu te amo. pois é, então assim, são coisas básicas, assim, hoje o pessoal da educação física tem realmente mudado um pouco esse perfil. Ainda é o fitness, muito fortemente fitness. Mas eu Ainda. tenho falado para os meus alunos da graduação que o universo fora do fitness, o universo da saúde, ele não é aberto não, é escancarado. Exatamente. Porque é um universo, não é nem um universo, é multiversos, porque movimento é tudo. Movimento é tudo. E a maior prova disso é uma coisa até que eu falo brincando assim, que antigamente minha esposa fez a cirurgia uma vez, aí a avó dela queria vê-la, porque ela foi para o hospital fazer a cirurgia. Porque na época da avó dela, quem vai para o hospital porque está morrendo? Fez a cirurgia, foi para mexer no umbigo. Aí o corte começava no supercílio e terminava no dedo do pé. E hoje em dia é tudo mais simplificado. Então, assim, muita coisa mudou. E as pessoas que não faziam cirurgia, era uma semana de cama. Eu lembro disso, que era uma semana na cama. E hoje em dia, não. A pessoa chega no hospital, faz a cirurgia de manhã, à tarde o médico já manda sentar. No dia seguinte, já tem que deambular, ou seja, andar pelo quarto, andar pelo corredor. Do quanto o movimento é importante, Até para justamente evitar para trombose, né? É necessário, né? hoje, não trombose, fazer o intestino voltar a funcionar, porque queira ou não queira, uma cirurgia é um trauma para o corpo. Você abriu a pele, mexeu lá dentro, que por mais cuidadoso que seja, o esterilizado seja o local, existem componentes patógenos ali, né? E a questão é, o corpo tem que se recuperar. E o quanto mais rápido você se movimentar, melhor. Inclusive, o movimento faz bem para o sistema imunológico. Apesar da doença autoimune ser algo que ataca o próprio corpo, é preciso que o imunológico esteja forte.
É, E uma das coisas para isso é o movimento. Alguém fez uma pergunta para mim aqui. foi. O senhor Prof- tá lendo? é, Consegue ler? HMB, consigo. Professor, o que você acha do uso de HMB para quem faz musculação? Traduz Eu, HMB. eu não sei o que é HMB, não. Para mim são 3 letras do alfabeto. Eu também não sei. Isso é novidade para mim. HMB, Fala aí, Gabi, por favor, o que que é HMB? Enquanto ela vai colocando, é Gabi, eu acho, é Gabi. Enquanto ela vai colocando, professor, tem outra coisa também interessante que a gente precisa entender sobre esse mundo, né, de exercício e doenças autoimunes. Infelizmente, certo, Gabi, pode digitar. Muitas vezes, principalmente no começo, né, a pessoa com doença autoimune precisa usar corticoides. Aí é outro complicador, porque às vezes é necessário pontualmente corticoide de forma para diminuir a manifestação da doença ou diminuir a inflamação. Mas às vezes, dependendo da situação, a pessoa precisa usar de uma forma mais prolongada, né? No lúpus acontece muito e tudo. Então, tem outra questão aí que a gente pode entrar com a sua visão de educador física, essa visão mais elevada, né? Pessoas em corticoide, já tem outro problema, fora a doença já em si, fora a manifestação da doença, o comprometimento, tudo que a gente tem falado, muscular e parte óssea e ansiedade que eu já vai falar, tem a questão de que o próprio corticoide, né, complica muitas vezes a parte intestinal, né, causando desbiose, e também corticoide de uso prolongado complica a questão da glicose. Então, entra aí mais uma coisa para que a gente consiga melhorar, né, professor? A questão da glicose com o exercício. Fala aí, a moça colocou aqui. Metabólito do aminoácido. ah, sim. É porque tranquilo. E a questão da leucina, né? Leucina, isoleucina, aí é a sua área. Não vou nem me meter. Mas assim, os aminoácidos para ajudar no ganho de massa magra. Perfeito. Eu sou da filosofia, aí não vou me meter, que é primeiro tem que falar com o nutricionista para ver se o que você Também come já não acho. tem Também acho. o necessário. Exatamente. Até porque se essa pessoa, né, se a Gabi for uma pessoa que tem doença autoimune, um dos parâmetros é não usar praticamente nada a não ser o necessário. Por quê? Porque é uma forma da gente também estar acompanhando a evolução da doença. Então, eu tenho essa visão. Você vai colocar isso para massa magra. Mas por que que está com essa massa magra? Realmente vai precisar? Não tem nenhum alimento, assim, não tem de forma alimentar que supra. Se não está suprindo, é porque ainda o intestino não está conseguindo absorver. Então, pronto, ela tem Hashimoto, tá vendo? Pronto, Então tem que pronto. controlar a Hashimoto, né? A nutrição funcional é excelente para isso. O exercício também, como o professor bem falou, assim, maravilhosamente falou sobre essa questão da tireoide, né? Então tem que ser visto direitinho mesmo, Gabi, né, professor? Que às vezes. Exato, pronto. Então, se foi prescrito por uma questão específica, então aí tudo bem. Mas a questão da glicose, esqueci a pergunta que você fez. Não, eu falei sobre que as doenças autoimunes muitas vezes usam corticoide, então mais uma coisa para que a gente possa fazer exercício físico, além de tudo que a gente explanou já, a questão de pessoas que fazem uso do corticoide prolongado que tem ah, complicações sim. É, da é importante porque assim, o corticoide, uma das coisas que ele faz é a retenção de líquido. também, é. Ele retém o líquido. E uma das coisas importantes, principalmente quando nós usamos os músculos das pernas, principalmente o sóleo, que é o que chamam de segundo coração, ajuda a fazer circular isso aí e ajuda, de certa forma, a minimizar. Tanto é que algumas pessoas que têm essa retenção de líquido fazem drenagem linfática, que nada mais é do que você massagear o corpo, procurando os nódulos específicos, nódulos linfáticos, para que haja a expulsão desse excesso de líquido no interstício. O exercício faz muito bem isso. Agora, em relação ao carboidrato que você falou, Não, existem os estudos. glicose, porque a corticoide aumenta a glicose, né? Aumenta.
Exato. E aí, como existe aumento de glicose e o uso o uso de corticoide de forma prolongada aumenta leva algumas pessoas ao caso de um quadro de diabetes. Eu até conheci um médico que disse que se tornou diabético por tomar corticoide por muito tempo. Isso. E o exercício vai ajudar nisso aí, principalmente porque vai captar essa glicose para ser usada como fonte de energia. Nós temos o GLUT4 específico do exercício que faz esse carreamento da glicose sanguínea para uso como energia sem a necessidade da insulina. Isso vai ser, de certa forma, um poupador de insulina. Então, é muito bom para o controle da glicemia o exercício físico dentro desse aspecto. Tanto é que os diabéticos são recomendados a fazer exercício físico. Quando eu comecei a estudar diabetes há 24 anos atrás, dizia o seguinte: se você for diabetes tipo 2, ainda se chamava assim, né, que é o não insulino dependente, que tomou hipoglicemiante, dizia que você podia fazer exercício, deveria até para emagrecer, mas o diabético juvenil não poderia fazer exercício. Isso foi em 1996. Em 2000, Gary Hall Jr., um nadador de 50 metros, acho que livre, não tenho certeza agora, foi campeão olímpico. Ele foi bicampeão olímpico e é diabético juvenil, ou seja, tipo 1. Então, isso aí foi uma quebra de tabu muito grande. Mas havia essa questão aí que o diabético não pode fazer exercício porque vai entrar em cetoacidose, vai morrer. Depende. Se você fizer em excesso, você vai morrer, seja lá o que for, né? Exatamente. Mas a questão é essa. Então, o exercício físico é imprescindível nesse caso do uso de corticoide. Eu mesmo fiz um tratamento para alergia durante 4 anos. Eu fiquei inchado, cheguei a 132 quilos, que as pessoas... Você está se cuidando? Tanto é que eu comecei, quando acabei o corticoide, comecei a emagrecer. Estás fazendo o quê? Cortei o corticoide. Nessa pandemia eu perdi 3 quilos. É muito complicado isso. Infelizmente, o corticoide faz parte praticamente de todas as pessoas que têm doenças autoimunes, quer seja de forma pontual, né? Ou às vezes de forma prolongada, até de mamar controlada. E agora temos a outra parte, né, professor? A parte da ansiedade. A Uhum. maioria desenhando esse quadro de ansiedade, já até falou um pouquinho, né? Pincelou, mas é uma coisa que realmente está muito presente na vida de pessoas que têm doenças autoimunes. Primeiro, aquela questão, a primeira questão, a demora do diagnóstico. Quando vai achar, a pessoa já está tão ansiosa que, né? Que é tanto exame, tanto indo para médico, para lá e para cá, ninguém descobre não sei o que, até achar, a pessoa já chega, quando é achado o diagnóstico, a pessoa já está num quadro de ansiedade. Depois, dependendo da situação, principalmente, por exemplo, na doença celíaca e na retocolite Crohn, onde muitas vezes a pessoa é limitada com a restrição alimentar, então muitas vezes é julgada na família, né? Uhum. Como aconteceu comigo, não é mais chamado para aniversário, não é mais chamado, como é que chama? Rejeitado não é. É rejeitado, porque é uma pessoa muito chata. É excluído. Isso, esse nome que eu É estava um excluído. excluído, tal, aquela coisa toda, né? Então isso gera, você já está com problema, você acabou de descobrir, né? E você ainda tem essa questão dessa rejeição, aquelas pessoas que, como eu falo, não só na doença celíaca, mas essas outras doenças que muitas vezes gera aquela dor de barriga, e a pessoa fica até sem realmente querer sair muitas vezes para lugar nenhum, e as pessoas não entendem da família, pessoas que a gente ama. Então, isso também gera ansiedade em nós. Né? Então, pessoas com doenças autoimunes, elas são rodeadas pela questão da ansiedade. Fora isso, a própria questão, por exemplo, da inflamação intestinal gera também não só ansiedade, né, professor? Mas também como um quadro depressivo, falando organicamente, porque nós sabemos que, por Uhum. exemplo, a serotonina, 90% fabricada no intestino. Né? Se esse intestino não está bem, está lesionado, logicamente essa fábrica também é comprometida. Então, essa ansiedade Exato. vem da forma externa e vem da forma interna. Eu gostaria de saber, É. professor, sobre essa situação de ansiedade, diante desse quadro.
Me fale qual seria o papel do exercício físico, nessa parte É, mental, psicológica, tudo isso aí. bom, mente, psicólogo. Mas é sempre bom ter um acompanhamento de psicólogo para quem puder. Agora, o exercício, ele tem um papel, digamos, um coadjuvante forte, quase um papel principal em relação à ansiedade. Por quê? Porque além, como eu comecei a falar, comecei a pincelar, tem a questão aí da liberação da serotonina, tem a liberação aí da endorfina, o próprio processo da doença causa uma tensão muscular e o exercício causa um aquecimento no músculo, que vai levar a um relaxamento dessa musculatura. Você dorme melhor, pelo fato de dormir melhor, você já acorda melhor. Você consegue, porque muitas vezes a pessoa pensa que dormir bem, olha, eu dormi 8 horas direto. Eu cheguei cansado do trabalho, trabalhei feito um burro de carga, então deitei na cama, capotei. Eu não lembro nem a posição que eu deitei, acordei na mesma posição. Isso não, às vezes não é legal, porque temos o ciclo do sono, né? Nós temos o sono REM, que é o sono profundo, o sono alfa, que é aquele sono de vigília, que um repousa o corpo e o outro repousa a mente. Precisa que haja esse ciclo que acontece 4, 5, 6 vezes durante a noite, e você cansado demais, você não consegue. Você descansa um, não descansa o outro. E o exercício ajuda muito a equilibrar isso aí. Porque você estimula muito uma regiãozinha no tronco encefálico chamada formação reticular, que vai ajudar no ciclo circadiano e na liberação da melatonina por conta da glândula pineal. Então isso já ajuda e muito na redução da ansiedade. E um outro fator muito importante, que isso aí não é novidade, eu tenho falado muito isso, mas as pessoas falam, oh, descobri-se isso. Não, isso é mais velho, os gregos já faziam assim. Você fazer o movimento pensando no movimento. Porque quando você está caminhando, você não para pensar que está caminhando, você automatiza. Vai caminhar que melhora a sua cabeça, melhora, porque vai liberar alguns hormônios e tudo mais que vai ajudar realmente nessa questão hormonal. Mas quando você anda, faz qualquer coisa, um movimento, um exercício, pensando nele em si, você vai ativar áreas do cérebro que vão ajudar a desligar algumas áreas e ligar outras. E isso vai ajudar muito na questão de tirar o foco da ansiedade e focar mais em outras regiões, porque afinal o cérebro tem duas porções, a porção, digamos, emocional e a porção mais, como é que eu vou dizer, sisuda, mais concreta. E muitas vezes, quando a gente está com um emocional muito desenvolvido, ou você está alegre demais ou está triste demais. É preciso você trazer um pouco para a racionalidade. E esse exercício que fazemos durante o exercício de se concentrar no movimento ajuda a ligar áreas do cérebro que se relacionem com essa questão de foco. Então, é todo um processo que vai ajudar e muito na redução da ansiedade. Agora, quando você se sente melhor fazendo exercício, que tem o intestino vai ter a melhoria da motilidade, melhoria da absorção, produção aumentada a produção aumentada não, perdão. Você vai ter o aumento da sensibilidade à serotonina, liberação de endorfina, e aquecimento, relaxamento muscular, então tudo isso vai ajudar em conjunto a trabalhar a mente. Agora é preciso realmente controlar a questão da ansiedade, que alguém até falou em tempos de pandemia, o negócio é complicado. Porque a gente não sabe quando vai acabar a pandemia. Se a gente souber só vai passar 4 meses dentro de casa preso, a gente se preparar psicologicamente. Mas essa ansiedade que é gerada vai. Mesma coisa a pessoa com doença celíaca. Eu vou fazer esse paralelo. Porque até fechar o diagnóstico, você fica levando meses e meses e meses de sofrimento Sofrimento. até remédios errados no sentido assim, o médico vai dar esse remédio para você, mas você não reage. Talvez É. até seja o remédio certo para a sua doença, mas você não se dá com o remédio. Então, até fechar no remédio certo para a doença, para o seu problema, isso leva um bom tempo que vai gerar ansiedade. E a questão assim também da compreensão da família, de entender em relação à rejeição, eu entendo que a rejeição perfeitamente. Eu não bebo,
Não sou de farra, eu não como fritura. Quando me fecha aniversário, começa a servir coxinha, É, risói de frango, não sei o que, fritura de queijo, Coca-Cola. Eu fico, aham, é. não, obrigado, acabei de jantar. Eu sou a única pessoa, aliás, eu e minha esposa, acho que somos as poucas pessoas que vão pra festa e já saem de casa jantado, Não, os porque não CLTs, na sabe o que vai maioria, os encontrar. CLTs que têm consciência da gravidade da doença fazem isso também, professor. Porque tem uns Pois que é, entendem a gravidade e saem fazendo besteirinha por aí. pois é. Então a gente tem que já ir alimentado, né? Nutrido. Mas É, assim, o exercício vai ajudar bastante. E às vezes até aí é uma coisa que eu andei estudando, que eu não sei o quanto isso é tão é importante ou impactante para essas doenças. Que é a questão dos repositores, os probióticos, né? Lactobacillus sim, rhamnosus, Lactobacillus totalmente, casei, totalmente. Bifidobactério. A questão do magnésio também, a suplementação com magnésio hoje em dia tem se mostrado É. fantástico. Agora, eu sou ignorante nesse assunto em relação à doença celíaca. Ó, e magnésio, assim, a gente geralmente precisa também. O problema é que magnésio, no caso dos celíacos e na Uhum. retocolite e Crohn, muitos dos meus, pelo menos a experiência que eu tenho tido em consultório, muitos dos meus pacientes têm tido diarreia, mesmo com aquele mais atualizado com magnésio, eu esqueci agora o nome, tem um nomezinho, mas é o mais Quelado de malato, malato, de né? Que malato. mesmo assim, meus pacientes se queixam de aumentar a diarreia e os que não têm diarreia falam sobre tontura. Então, o que é que eu faço? Eu fico tentando suprir as necessidades de forma natural e eu achei, inclusive para mim também, uma coisa muito interessante e barata, mas professor tem um índice, assim, tem um teor de magnésio interessantíssimo. É o nosso coentro. Coentro. Aí Coentro tem taca magnésio? coentro e tu quer. Inclusive, eu não sei se parou de fabricar, mas a Federal fabricava um coentro desidratado, que aí sobe ainda mais a quantidade de magnésio, professor. Como eu não vi mais, eu estou usando coentro assim em qualquer coisa. Se for fazer um ovo, bota coentro. Se for... Eu, particularmente, amo coentro. Eu Coentro e também. rúcula. Diz que rúcula também tem, diz, por favor. Eu não lembro. Eu sinceramente não lembro, não, professor. Mas eu sei que Adoro coentro rúcula. é a nossa salvação nesses casos assim do magnésio. Né? Então, assim, é necessário, tudo isso, mas nesse caso, magnésio em específico. Agora, falando sobre o que você falou dos probióticos, inclusive tem probióticos realmente que ajudam nessa parte mesmo de humor, tudo, né? Ajudam. Mas até para receber os probióticos, a gente tem que estar, né, mais ou menos É, equilibrado. Porque, por exemplo, uma pessoa com a plaqueta lá embaixo não tem condições também de receber probióticos, porque pode entrar até em sepsis, dependendo da situação de plaquetas, né? uhum, Então, é uma coisa que a pessoa não pode chegar na farmácia, oh, vamos embora, é, assim, né? Sem pelo menos fazer um hemogramazinho, pelo menos assim, né? Se está nessa fase, assim, de ainda muito debilitado, né? Da doença. é, realmente essa parte aí foi uma coisa que não, quando me ocorreu agora, realmente, do magnésio probiótico para uma pessoa. Em relação ao lúpus, sabe dizer, em relação ao lúpus, se os probióticos têm alguma melhoria? Sim, E o magnésio também? Tem também, né? autoimune, sim, porque a gente tratando o intestino, Ah, joia. o autoimune vai começando a melhorar também, realmente, assim. Não só as que são É, diretamente ligadas, porque no meu caso eu acho que todas são ligadas ao intestino, né? Tudo isso. Mas, é, assim, as que aparentemente não parecem ter a ver totalmente com o intestino também melhoram a gente tratando o intestino. É uma porque, coisa como você certa. falou, professor, o intestino ele lidera a nossa saúde mental e física. Eu fiz uma analogia uma vez com o pessoal que é com uma cabeça e o pescoço. A cabeça realmente é tudo, mas se não tem o pescoço, a cabeça não vira. Então, assim, o cérebro é tudo. Mas se não tiver o intestino, ele não tá legal. Então, digamos que o intestino é o pescoço da cabeça, do cérebro, melhor dizendo, né?
Um sem o outro não vive. E o exercício físico, ele estimula demais o intestino. Eu sei de casos de pessoas que tinham prisão de ventre braba e simplesmente com exercício físico e com a suplementação de levedura de cerveja, conseguiu Eu, evacuar 2, 3 vezes por dia. Então, assim, é, 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 eu hoje sou muito fã do magnésio. O que eu tenho lido a respeito do magnésio é fantástico. O movimento, então, em relação à redução da ansiedade, tratando de ansiedade, aí assim, vou falar da parte que me cabe. Magnésio e exercício físico, dessa forma como eu falei, você fazendo o exercício, prestando atenção no movimento, é imprescindível, é fantástico para a melhoria da questão da redução da ansiedade. Agora, como tem esse porém aí em relação às doenças autoimunes, né, mais especificamente aí, ficou interrogação. Mas pelo menos existe um movimento ainda que a pessoa pode fazer. Que é uma coisa que eu digo, as pessoas ficam achando, mais uma vez, eita, eu não tenho condições, se levante da cama, faça uma caminhada leve pela casa. Isso já se torna um exercício físico. Ah, mas é muito leve. Se você está com dor, está com processo inflamatório, está com N coisas, esse pequeno movimento que você faz, essa atividade física, até mesmo varrer a casa, já vai ajudar. é, Agora, é fazer pensando na melhoria. E não que eu estou fazendo um serviço doméstico. Ah, esse aqui eu vou caminhar e não vai resolver. Quando a pessoa começa a se movimentar o mínimo possível, aí a gente já começa a perceber mudanças. Uma coisa é, que eu digo, eu moro no primeiro andar e não tenho um elevador no meu prédio, então eu subo de escada, já é alguma coisa. Ah, mas é só se eu subir escada. Para a pessoa que sobe do elevador pro primeiro andar, começar a subir de escada, vai perceber o quanto as coisas mudam simplesmente por subir e descer de escada para ir para casa. Como a coisa já muda. é. Professor, é justamente o senhor falando e eu me lembrando aqui, poxa, eu realmente praticamente não conseguia mexer nada, tudo doía, né? E, e é Uhum. interessante a gente, quando começa, mesmo sendo esses movimentos mínimos, que eu lembro que você fazia mais que um exercício, era mais um alongamento, né? Só aqueles Eram alongamentos, exercícios. eu Exato. já conseguia dormir sem dor naquele dia. Né? Alongamento mas é um exercício. E aquele momento estava sendo para aquilo, né? Que também é interessante, como você falou. Uma coisa é você estar fazendo uma caminhada por fazer automaticamente. Ah, eu tenho que ir daqui para ali. É uma coisa. Outra coisa é, agora eu vou descer porque eu vou fazer essa caminhada para melhorar das dores, para melhorar da inflamação. Aí sim, né? Funciona mesmo, é impressionante. Prestar É, atenção na respiração, no que está pisando. E o que você fazia naquela época era só o colchonete no chão, era o colchonete e o peso do seu próprio corpo. Não sei se você lembra. lembro, com certeza lembro. Não tem como Pois esquecer. é. Pois é, isso não parecia nada, Mágica. não parecia nada. Mas eu já, né, saí da fisioterapia para esse exercício, né, e já consegui dormir. Então, uma coisa que um medicamento às vezes causa tantos problemas e não deixa você realmente dormir um sono reparador, aí você faz um exercício tão simples que você fazia, justamente, eu não pegava em peso nenhum, era só com o meu corpo mesmo. E eu já Levanta sentia. o braço, baixa o braço, com o peso do próprio braço. Não é, não... Professor, a gente está falando assim, eles não têm noção, né, de como eu realmente estava, né? Porque hoje eu estou uma maravilha. Mas era tão Ah, meu Deus, se a gente tivesse filmado, né, professor? Como o senhor me viu. E agora, meu Deus do céu, é outra história. Meu Deus, era um sacrifício, gente. É assim, o movimento de andar, para mim, era um sacrifício, né? E E o Oi? que me deixa muito feliz é que hoje em dia existem muitos profissionais, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu e outros poucos, há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, Ah, ah, você é um sonhador, ah, isso aí é ilusão. Hoje em dia eu vejo muita gente na minha profissão trabalhando nessa questão de saúde. São que bom, poucos, mas está crescendo muito e eu fico muito feliz com isso. que Eu fico bom. muito feliz. Eu E também. assim,
eu vou ser sincero, assim, quando você chegou, acho que você foi o meu primeiro caso de doença celíaca. Aí eu, pronto, o que é que eu posso fazer? Eu fui estudar, fui ler a respeito, conversei com minha esposa. Aí, mas não é só porque você não, porque até hoje, quando chega um caso novo, eu vou estudar de cabo a rabo. Aí, Também. porque é o que deve ser feito. Então, eu passei agora 4 meses. É isso que nos faz crescer. Exato. Então, assim, eu passei 4 meses agora com um senhor de 79 anos e não houve melhora. Aí partiu-se agora para uma fisioterapia, para um lugar específico. É aquela história, às vezes a gente acerta, às vezes não acerta. Mas uma coisa que eu quase fechei o diagnóstico tem a ver também com a questão dos dentes dele. Porque ele usa uma prótese e a prótese, muito possivelmente pela retração da gengiva, não está tão firme. Isso dificulta um pouco a questão da postura, da marcha. Então, Começando. assim, é o sistema estomatognático, esse palavrão todinho. Mas é bem por aí. A gente tem que aprender realmente a estudar o caso como um todo. Não peguei no começo, mas fez paralelo exercício É, físico em pacientes porque oncológicos. é porque, professor, tem muitos pacientes oncológicos meus entrando aí na live, sabe? Ah, mas Aí, também é muito bom o exercício, é, principalmente porque quando a pessoa faz a químio, a rádio, hoje em dia a imunoterapia é uma coisa mais eficiente e menos danosa, mas nem todo mundo reage. Mas é preciso fazer o exercício físico como uma forma de fortalecer o imunológico. É imprescindível, principalmente para quem teve câncer de mama. Porque geralmente quando a pessoa faz a mastectomia também leva alguns agora eu esqueci o nome, do sistema linfático. Eita, agora me deu um sim, branco. é porque tira essa parte que você está falando, né? Assim, é isso que você quer É dizer? o Das Isso, axilas? tira aquilo. Isso. Aí o exercício é importante para evitar justamente inchaços e outras coisas mais. Então, assim, Mas não é só isso não, viu, professor. Deixa eu lhe dizer uma boa notícia. diga duas boas notícias. Porque eu vejo, eu também falo isso para eles. Ele é um dos meus pacientes oncológicos e eu posso falar porque ele permite. Ele tem 26 anos, ele faz musculação, ele está em tratamento de quimioterapia hoje oral, mas chegou a mim em quimioterapia normal, quimioterapia com catéter, ele ainda tem um catéter, né? Porque tem que ficar tudo. Mas assim, Linfonodos. Obrigado. Alguém ah, botou aqui linfonodos. e também fugiu a minha mente. Tentando lembrar também, lembrar. Tem hora que é assim, né? Olha, gente, se cair a live, porque não sei que horas são, talvez vai Faltam dois cair. minutos. Aí vocês entrem de novo, tá? Porque a gente vai só conversar mais um pouquinho e terminar. Professor, eu tô lhe aperreando ou a gente pode terminar assim na boa? Tranquilo. Meu próximo compromisso é terça-feira, de 7 da manhã. Então vamos embora. Vou fazer a fichinha. Então, voltando, Arthur, a gente ia fazer uma live só para pacientes oncológicos, mas tu vem com a tua ansiedade perguntando ao professor. Ah, sim. Aí eu me lembrei, professor, uma coisa que eu noto muito nos pacientes oncológicos, sabe? Não só essa parte de mama, porque no caso dele, eu tenho recebido muitos pacientes, não só com a parte de mama, mas com a parte intestinal e estômago. Tem aparecido muitos pacientes com câncer na parte intestinal e estômago. Pelo menos eu tenho tratado muito assim. Ele é um dos que começou no intestino e tal. Aí, o que que acontece? Eu noto que esses pacientes oncológicos, quando eles começam a fazer qualquer atividade física, que também eu falo para eles que faz parte do protocolo, sabe, todos eles ficam meio com os dedos meio roxinhos, as unhas roxinhas, sabe? Porque, logicamente, por causa da própria quimioterapia, né, a circulação, principalmente periférica, fica um pouco comprometida. Então, eu noto que eles, quando começam a fazer exercício, no caso do Arthur, ele já fazia e continuou, né, de acordo com a possibilidade dele, ele é um dos que quase que não tem, já passou por muitos tratamentos e quase que não tem esses rostinhos. E eu noto que quando vem para mim, que ainda não fez, que já passou por muita coisa, mas nunca
Alô, Não, há quanto tempo? não é, professor? É bom que quando a conversa tá gostosa, a gente fica assim, conversando, né? Depois... Sim, mas o que eu tava falando para você é Do que seu, do é muito Arthur. interessante essa parte circulatória, professor, sabe? Uhum. Não, em qualquer paciente oncológico, eu noto que, assim, inclusive também a questão da ansiedade melhora também, porque eles são pacientes que muitas vezes ficam ansiosos, né? O tratamento é longo, né? Passam por muitos vômitos, muita coisa. Enfim, o próprio diagnóstico já deixa eles ansiosos e melhora, professor, nisso também, viu? Nessa questão da Uhum. circulação. Eu noto mesmo, completamente. Agora, voltando aos pacientes, e também para a gente terminar, que eu tô pegando, eu tô ali, como é que fala? Ali, eu até falei meu, Explorando. explorando, Tá não, tá não, tá não. Não tá explorando não. Eu sei o que você quis dizer, mas não tá não. Eu gosto de explorando. conversar. Tem uma questão também, professor, que eu noto muito no meu dia a dia com pacientes conheço o Cláudio só de vista. Olha, Arthur, conhece você, só Só de de vista vista. o quê? Só meus olhos, é? É, deve ser. De onde? Da academia. Possivelmente na academia que eu dou personal. Não sei. Não Arthur. sei. Arthur é o meu Assim, paciente oncológico que tá é assim, falando. é porque esse negócio é tão pequenininho, não dá pra ver direito o rosto de quem é. Não, dá Mas tudo bem, não. depois Ele é bem pequeno para não falar. Ah, então é você mesmo, professor. Ele conhece mesmo você. sou eu. Os meus olhos azuis são inesquecíveis. Não tem jeito. Ah, sim, mas aí voltando à questão. Ah, Fazer faculdade. Tu fazia faculdade, talvez nem sabia, ó. Tô sabendo agora, ó. Pronto. Então é só da posso dizer que foi meu aluno. FG mesmo. Né? Voltando aos pacientes com doenças autoimunes, professor, tem uma questão também que ajuda muito, pelo menos eu já vi vários em lúpus, isso que eu vou falar agora, em lúpus e doença celíaca, falta de concentração e se esquece muito rápido. Inclusive eu esqueço muito, você pode notar que às vezes me falta. E isso acontece muito com a gente. E eu noto que quando a gente faz exercício, o meu professor, eu queria que ele estivesse aqui, que eu ia mandar um beijo para ele, porque assim, pensa numa pessoa que tem paciência, professor. Ele é parecido com você, tem realmente amor pelo que faz. Porque eu me esqueço todas as vezes que tem, o que é que tem que fazer no exercício, ele me lembra a mesma coisa. Professor, o que é isso? Isso acontece muito com problemas, com doenças autoimunes, professor. A falta de concentração, a falta de foco. A gente esquece, né? A gente esquece mesmo do que está fazendo. Então, para os que estão lhe ouvindo, que estão aí prestes a se formar, né, como educadores físicos, por favor, entendam. Tenham paciência conosco, porque essa questão de falta de, sim, de equilíbrio também, viu, professor? Muitas vezes a gente fica com falta de equilíbrio. Então, por favor, fale um pouquinho sobre isso aí para a gente. A gente sofre tanto com isso, professor. Recebi um convite agora aí, ó, com o Luiz, para fazer Olha, uma live amanhã. Bora? Antes das 7 e depois das 10, viu? Que eu dou aula amanhã. Mas, bom, eu tenho uma ótima notícia para quem não tem uma boa memória. Nós temos um hormônio, um neurotransmissor, chamado acetilcolina. E duas coisas boas da acetilcolina, uma delas em tempos de pandemia, né? Porque uma das coisas da função dela, ela controla os esfíncteres pós-capilares pulmonares. O que é isso? Significa que ela ajuda a retirar fluidos e secreções do pulmão. Joia. É ah, por isso que quando você faz exercício físico, é muito bom você fazer uma caminhada. Saiu da gripe, vai fazer uma caminhada, melhora a respiração. Por conta disso, pela retirada, pela saída dessas secreções de fluidos que ficam da gripe. E a acetilcolina é a base dos hormônios para quem sofre de Alzheimer.
E o exercício físico estimula, ele bombeia, ajuda a bombear. Então, quem faz exercício físico, além da questão do exercício em si relaxar, serotonina, endorfina, aquelas coisas todas que nós já falamos, também tem a questão da estimulação da acetilcolina, que ajuda na memória. Que Ela vai massa! atuar justamente no lobo pré-frontal, que é digamos assim, o da consciência. Simples assim. Adorei, professor! Muita coisa boa, muito boa, minha gente. Quem perdeu essa live realmente perdeu, viu? Porque pense numa coisa boa conversar com esse homem, bater esse papo tão maravilhoso. Professor, eu quero lhe Ai, saber ai, se ai. tem alguma... É bom demais. Tem alguma pergunta, porque a gente vai encerrar a live, né? Já são 9h06. Eu já fiquei aqui com o professor Bichinho mais de 1 hora, né? Besteira, já falei para você. Meu próximo compromisso é terça-feira, às 7 da manhã. Então, nós temos aí. Ótimo. Mas, olha, eu queria saber se vocês tiverem algum. Desculpa, amanhã tem um compromisso com o Luiz. Luiz marcou. Então a gente tem até Oi. amanhã. Que horas, Luiz? Até umas 7 horas, até umas 6 horas da manhã, né, Luiz? Pronto, é o meu próximo compromisso. Já, já. Conhecimento puro, é isso mesmo, Luiz. Você nem quer Luiz, mas eu concordo com o Luiz. O professor, foi um prazer, viu? Um prazer mesmo conversar com você. Vamos marcar, antes do Luiz fazer já outro convite, vamos marcar Vamos, outra vamos. live. Aí sim, aí a gente vai realmente, assim, caprichar na parte oncológica. Dessa vez vai ser para meus pacientes oncológicos, que eles precisam também, né, desse Pronto. carinho. Tá? Eles estão me cobrando, eles falam que eu só falo da doença celíaca, só falo das... E não quer saber de mim, não, a gente vai falar. A Roberta fez uma pergunta aí. Capsulite, adesiva pós-mastectomia. Alguma atividade física mais recomendada? Bom, eu sou da seguinte filosofia. Desde que você faça de forma ponderada, leve e vá seguindo de forma progressiva, depende muito de quando for essa mastectomia, e que você sinta prazer, porque vamos supor, eu digo para você agora, eita, esqueci Roberta, né? Eu digo para você agora, vai fazer musculação, eu odeio musculação. Vai fazer hidroginástica, eu odeio hidroginástica. Faça o exercício que você sente prazer, que você gosta. Eu gosto muito de dança, para fazer dança. E aí vai fazendo a coisa de forma ponderada, aumentando a intensidade. Não existe um específico. Eu recomendo que você faça realmente um exercício. Agora, que movimente os braços, né? Que atue na movimentação dos braços, que vai ajudar bastante. Agora, tem que ver a limitação desse movimento. E eu que agradeço por ter feito o convite para fazer essa live. Quem sou eu para estar rejeitando live com você? Oh, professor, é uma bênção, você é maravilhoso. E muito obrigada por tudo. Gente, foi um prazer estar com vocês. Professor, faz um coraçãozinho aí para eu tirar uma foto nossa. Tirei. Beijão para vocês, gente. Olha, tá vendo? Arthur tá dizendo boa noite. Agora sim, ó, eles estão achando ótimo, porque a gente vai fazer uma live só para pacientes oncológicos. Então vamos marcar, viu, professor? Vamos marcar Pronto, urgentemente. vamos. Beijão para Se quiser, vocês. Boa pronto. noite. Boa noite a Tchau. todos, obrigado. Até logo. Até Salva a logo. live. Lembrando de salvar a live, bem lembrado. Vou salvar. Tchau. Eita, como é que sai daqui, meu Deus, que eu me esqueci? Ai, tchau.